Olá para você! Antes de começar a relatar o conto, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda essa interação faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe indicará mais vídeos quando forem postados. O cheiro do café coando percorre o ar no início dessa noite, como acontece todas as noites, sinal que o dia acabou e junto acabou mais um dia de trabalho. Após o café ser servido com pão, ovos mexidos e bolacha de polvilho, nada mais resta, a não ser assistir um pouco de TV, a única tecnologia que tenho. As tecnologias aqui são artigos de luxo para muitos, inclusive para mim. E após a TV é cair num sono sem sonhos. No período da tarde, meu pai trabalha na lavoura, que fica atrás da minha casa. Não preciso chamá-lo para o café, o cheiro do café o chama. Moro numa vila de São João da Baliza, município de Roraima, cuja população é em torno de 8.000 habitantes. Aqui na vila, acredito que não passa de 200. Moramos aqui eu, minha mãe e meu pai. Eu tinha uma irmã 4 anos mais velha, que não está mais aqui. Para chegarmos no centro da cidade, são 40 quilômetros de vales, mata, rios, por uma estrada desafiadora de mais da metade ser de chão batido, o que aumenta ainda mais o tempo da viagem, sem contar em condições de clima chuvoso. Aliás, aqui chove muito. Em dias quentes, quando chove, o cheiro de terra molhada, conhecido como petricor, que para muitos é um cheiro agradável e dá uma sensação de frescor, para mim, tem o poderoso efeito de evocar lembranças sombrias. Hoje é um dia desses dias quentes e chove neste momento. Aconteceu há 10 anos. Se hoje o número de habitantes não deve passar de 200, há 10 anos contava com umas 100 pessoas e eu era uma dessas 100. A vila sempre foi um lugar pacato de uma rua só, que acaba na praça, a qual possui flores que exalam fragrâncias agradáveis. Na praça tem o coreto, que ao seu redor tem bancos de madeira. Nos finais de semana, os jovens de antes e os de hoje sentam para compartilhar conversas animadas, segredos, risos e, é claro, as típicas paqueras juvenis. Tudo acontece ao pôr do sol de luz dourada tingindo a vila, cenário perfeito e aconchegante. Há 10 anos, eu, no auge dos meus 12 anos, sonhava com um dia em que me sentaria em um dos bancos da praça para também compartilhar conversas, segredos, risos e paqueras. A melhor diversão da vila eram e são os finais de semana, aguardados por todos. Os jovens porque ocupam os bancos da praça, seu Januário porque vende muitos pacotes de pipoca. O som da pipoca estourando e o aroma no ar é uma combinação agradável. O Jorginho vende picolés. Ele sempre tem uma variedade de sabores coloridos para agradar a todos. O velho Jofre aproveita para contar suas histórias de pescador para quem quiser ouvir. As fofoqueiras de plantão, estrategicamente posicionadas, observam atentamente cada movimento e cochicham entre si. Esse convívio estabelece laços comunitários na vila. Posso resumir que a diversão aqui são esses momentos nos finais de semana.
A vila é pacata e nada mais acontece. Nem uma briguinha, uma discussão, roubo de galinhas, nada. Sempre foi uma vila pacata e permanece pacata até hoje. Mas teve uma noite, apenas uma noite, que saiu da rotina. Essa noite aconteceu há 10 anos. Eu então, aos meus 12 anos, sonhando estar no banco da praça, estava na única lanchonete da vila, tomando um refrigerante, quando sinto um cheiro de perfume conhecido. Era Susana, minha irmã. Ela passou por mim, não me viu. Usava o perfume que havia comprado. Gastou todas as suas economias de seu trabalho como babá na casa dos Gonçalves. Dizia que um perfume agradável podia ser uma maneira eficaz de realçar sua presença e destacá-la dentre suas amigas. Seu Juscelino era uma espécie de caixeiro viajante que havia recém-aparecido na vila. Ele trazia do centro de São João da Baliza encomendas de qualquer produto, desde compota de figo a perfume importado. E quando trouxe o perfume para minha irmã, disse que ela tinha muito bom gosto. E ela tinha mesmo. O perfume era muito agradável. Minha irmã passou por mim e foi para um dos bancos na praça se juntar às suas amigas. Foi a última vez que a vi. Então, a luz dourada do sol surgiu tingindo a vila. Era hora de voltar para casa. E fui. No percurso até minha casa, caiu uma leve chuva que serviu para refrescar aquele anoitecer abafado. A chuva caindo na terra seca deixava aquele cheiro de terra molhada. Cheguei em casa, o cheiro do café coando indicava o início da noite, a TV e o sono sem sonhos, e uma noite sem fim. Foi uma noite de lua cheia. Como é comum ter lua cheia quando acontecem fenômenos de além da imaginação. Acordei a exatos 13 minutos para a meia-noite. O que me acordou foi um barulho, um mesclado de sons de passos pesados e plantação sendo afastada e pisada. Essa mescla de sons se aproximava cada vez mais da janela do meu quarto. Os sons indicavam que era algo grande, um animal de porte considerável. Não era humano. Tenho conhecimento suficiente para identificar passadas humanas na lavoura, e com certeza os passos não eram humanos. Conforme os sons se aproximavam, aumentava a adrenalina em mim, e a minha imaginação corria solta, criando possíveis cenários do que poderia estar lá fora. Minhas emoções eram angustiantes e o barulho parou. Minha mente se debatia entre a luta contra o medo e a crescente curiosidade sobre o que poderia estar lá fora. Então um fedor extremamente desagradável, penetrante, nauseante, como uma bomba de enxofre, e por um momento senti o cheiro do perfume da minha irmã, tudo misturado. Cautelosamente me movi em direção da minha janela e por uma fresta eu vi o que quer que estivesse lá fora envolto na escuridão. O silêncio só era quebrado por conta de uma respiração pesada e lenta. Fiquei a forçar os olhos no vulto, tentando distingui-lo através da fresta. Quando meus olhos se acostumaram com a escuridão, pude ver uma criatura negra de olhos vermelhos, orelhas pontiagudas e presas afiadas, salivando muito. Era muito grande. De repente, a criatura deu um uivo assombrador, que no dia seguinte toda a vizinhança só comentava sobre o uivo cavernoso que ouviram. Eu tampei meus ouvidos e corri para o quarto dos meus pais, que estavam ambos sentados na cama.
Meu pai se certificou das horas e era exatamente meia-noite. Contei o ocorrido a eles e eu estava muito assustada. Estranharam o fato da minha irmã não aparecer no quarto dos meus pais também. Minha mãe foi até o quarto dela e voltou dizendo que ela não estava no mesmo. Pela primeira vez em 16 anos, minha irmã não estava no quarto dela à meia-noite. O sucedido acionou um desespero geral. Meu pai calçou suas botas, vestiu um sobretudo e se apossou de sua espingarda. Decidido, se embrenhou noite adentro pelas ruas de chão batido a chamar Susana. Eu não sabia se estava assustada por conta do uivo, da criatura que vi, pelo sumiço de Susana ou pela possibilidade de o sumiço dela ter tido algo a ver com a criatura que eu havia visto. A atmosfera em minha casa estava tensa, permeada pelo medo da criatura que eu tinha visto e pela preocupação com minha irmã. E se a criatura lá fora pegasse meu pai? E se tivesse pego Susana? Eu e minha mãe esperamos por meu pai e por Susana. A noite não tinha fim. O relógio parecia andar devagar e a incerteza pairava no ar. A esperança de que tudo ficaria bem competia com a angústia que se instalava a cada minuto que passava. Minha mãe orava baixinho. Em minha mente ecoava o som do uivo cavernoso. Amanheceu o dia e meu pai chegou em casa, cansado, com olheiras e sem Susana. Foram vários dias, meses à procura dela, mas Susana nunca foi encontrada. Joana Paula contou que ela e Susana estavam vindo para casa por volta das 11 da noite, como sempre faziam. Se despediu de Susana, entrando em sua casa, sendo que Susana continuou o trajeto sozinha. Trajeto este que levaria mais 5 minutos até chegar em nossa casa, mas ela nunca chegou. Meus pais foram à delegacia de polícia dar queixa do desaparecimento. Eles vasculharam a área, mas são 40 quilômetros de área para 6 policiais apenas. Por muito tempo, cada pessoa na vila tinha uma história para contar a respeito de Susana, e cada qual a enxergava de um jeito diferente. As histórias sobre Susana variavam tanto que era difícil discernir a verdadeira versão dos eventos. Cada narrativa refletia a perspectiva e as crenças do contador, criando uma teia complexa de mitos e rumores na pequena vila. A ausência de informações concretas sobre o destino de Susana alimentava ainda mais as especulações. Aqueles que afirmavam que Susana fugiu com o caixeiro viajante sugeriam um romance proibido e uma busca por uma vida diferente. Essa versão da história podia ser vista como uma fuga do cotidiano monótono da vila. Por outro lado, as narrativas sobre a criatura que teria levado Susana criavam uma atmosfera de mistério e de medo na comunidade. A imaginação das pessoas podia preencher os detalhes, desde criaturas míticas, eventos sobrenaturais, assassinato e ocultação de cadáver. Também muitos comentavam sobre a criatura que eu havia visto e que eu não havia contado para ninguém além dos meus pais. Meus pais acharam melhor guardar essa informação. Temiam que a menção de eu ter visto uma criatura pudesse gerar especulações ainda mais descontroladas. Os comentários sobre a criatura, que eu não sei se realmente viram como eu vi, ou se o que contaram foi baseado no uivo que ouviram. A senhora Soraya, mulher de fala rouca, contou ter visto numa noite qualquer em seu quintal, 10 minutos após o badalar da meia-noite do sino da igreja, um bicho peludo e mofento, com focinho de porco e rabo de cachorro. Dona Marimar romantizou o encontro com a criatura, narrando que o sondou pelo buraco da porta de sua varanda, vendo um bicho que estava em pé, usando uma capa preta e a olhava com olhos vermelhos e atrevidos, dentes alvos e pontiagudos,
como que estivesse sorrindo para ela, e tinha uma cabeleireira longa, negra e esvoaçante. Prato cheio foi para o velho Jofre, que cada final de semana retratava como via o bicho, e ele via o bicho toda semana, cada história uma mais mirabolante que a outra. Uma descrição que chamou muito a minha atenção foi a do senhor Creonildo, homem carrancudo, feio, grosseiro, mas incapaz de contar lorotas como o velho Jofre. Mencionou que viu a criatura e que não tinha dúvida, era um lobisomem legítimo. O pelo comprido, a dentuça descomunal, orelhas pontiagudas, garras, nojento. Ouviu sob a luz mortiça do poste que fica diante da janela de sua casa. Quando a criatura percebeu que estava sendo visto, partiu, deixando o senhor Creonildo em choque. Conto que o senhor Creonildo tomou maracujina por muitos anos para poder pegar no sono. Dona Juju, que mora lá nas bandas do cemitério, e é sabido por todos que ela tem o costume nas noites de solidão de se debruçar na janela do segundo andar de sua casa e conversar por tempo com seu finado marido, que está enterrado no cemitério que fica do outro lado da rua. Contou que noutra noite, subitamente sentiu um fedor intraduzível que a brisa lhe trouxe. Fedor meio cachorro molhado, meio fogueira apagada, o que lhe arrancou de seus devaneios. Ela fitou com seus olhos um tanto vesgos o canto direito do muro do cemitério e viu uma coisa grande e descabelada que se agitava. Depois a coisa foi pulando de túmulo em túmulo até sumir de sua vista. Durante algum tempo era uma chuva de comentários aterrorizantes que caía todos os dias na vila. Ninguém mais tinha coragem de sair à noite de casa. Era como se o final dos tempos houvesse chegado. Era só o sol se pôr e a praça já ficava deserta. Isso aconteceu por muito tempo, até a criatura ser esquecida, assim como Susana. Meu pai está vindo para o café. Já arrumei a mesa. Vou chamar minha mãe que está no quarto. Ela vem piorando a cada dia desde que Susana sumiu. Emagreceu muito. Não sabe nem qual dia da semana, do mês ou ano estamos. Faz com que eu sempre coloque a xícara na mesa para Susana, dizendo que ela já vai chegar. Meu pai está chegando. Está molhado da chuva. Queria muito que outro caixeiro viajante aparecesse aqui na vila. Seu Juscelino morreu 2 meses depois que Susana desapareceu. Soubemos que ele sofreu um acidente de carro. O carro dele foi esmagado por um caminhão quando ele levava mercadorias para uma cidade vizinha. Quando eu sentia muita saudade de Susana, eu usava o perfume dela, até que ele acabou. Quando eu usava o perfume, era como se Susana estivesse em casa e sairia do seu quarto a qualquer momento. Não gosto do cheiro de terra molhada.